Olá, estamos retornando aí depois de uma semana que o YouTube resolveu aí dar uma boicotada no canal e não estava subindo os vídeos. Mas a gente vai continuar as temáticas e continuar com o compromisso de termos vídeos novos. E claro, né, sempre toda quarta e toda sexta-feira. Quarta-feira a respeito de sexologia e sexta-feira a respeito de psicanálise. E para hoje, um vídeo de sexta-feira, vamos falar sobre psicanálise. A gente vai entender duas coisas diferentes, tá? A primeira coisa é o que é a androfobia e a outra coisa é sobre a misandria, para a gente fazer um contraponto com o vídeo passado a respeito da misoginia e da ginefobia. Então, aproveite e vamos lá nesse vídeo. Então, pegue a sua xícara e vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma Xícara de Freud. O meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista e sexólogo e hoje a gente vai falar a respeito da androfobia e também da misandria, tá? São dois termos aí um pouco diferentes, mas que é interessante nós entendermos a questão para ser bem mais viável. Antes da gente começar, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que o YouTube consiga entregar para você os vídeos do canal e consiga te notificar assim que sair vídeos novos. Assim também como para que o YouTube consiga recomendar vídeos sobre essa mesma temática no canal e além disso consiga te dar aí um respaldo, te dar uma informação mais interessante a respeito dos conteúdos que são tratados aqui, né? E lembrando, né, a saúde mental não tem preço, então apoiando esse trabalho a gente já consegue ter aí um melhor desenvolvimento. Então já vamos pro vídeo. Quando a gente fala sobre a androfobia e também sobre misandria, estamos falando a respeito do homem, da figura sexual masculina ou pessoas do sexo masculino, né? E além de falar dessas duas pessoas, a gente está falando independente da sua idade, sendo um menino, um homem ou um idoso. Tá? Então, quando a gente fala sobre a androfobia, seria o medo irracional, incompreensível ou até mesmo desmedido de pessoas ou figuras do sexo masculino, tá? E a partir do momento que tem essa questão dessa problemática a respeito do sexo masculino, as pessoas, né, ou querendo ou não, pode ser assim, sua grande maioria mulheres, elas têm um medo irracional de estarem junto ou perto, né, próximo, seja de localização ou até mesmo subentendendo que seja próximo, de pessoas do sexo masculino. Tá? Esse medo pode ser desencadeado de diversas formas. Pode ser algum trauma, alguma vivência na infância, alguma situação de abandono, ou até mesmo alguma situação onde houve ali um excesso de poder, ou até mesmo ali episódios de agressão física, verbal, sexual, envolvendo uma pessoa do sexo masculino. Então a pessoa ela tem medo, né? Ela tem um medo irracional e ela não consegue estar perto de uma pessoa do sexo masculino. E quando ela fica perto, ela vai sentir ali basicamente várias questões, né? Várias somáticas que podem ser comparadas às somáticas da ansiedade, uma sudorese, um pânico, um medo, um pavor, né? Falta de ar, taquicardia, sensação de desmaio, isso realmente ocorre, tá? Então é sempre importante a gente entender que basicamente a androfobia é um medo total e irracional. Às vezes, né, para a pessoa que tem uma certa vivência, tudo bem, né, que tem ali a questão do trauma, mas em algumas pessoas simplesmente apenas se desenvolve, né, e às vezes acaba se tornando irracional, tá? Isso acaba sendo bem diferente daquilo que a gente acaba vendo hoje em dia, que tem alguns casos de misandria. E o que seria a misandria? Seria basicamente o ódio ou aversão a homens e meninos, tá? Ou seja, é um ódio que basicamente não é uma questão de motivação pelo medo, mas sim uma motivação de que a pessoa ela está de fato odiando pessoas do sexo masculino sem uma justificativa plausível coerente. É basicamente um ódio gratuito ali. Seria basicamente igual à misoginia, só que a misoginia ela acaba atingindo as mulheres, enquanto a misandria acaba atingindo os homens, tá?
Obviamente a gente sabe que temos aí a questão da misoginia, dos movimentos machistas que nós temos na sociedade. A sociedade ela vive sim num certo machismo estrutural, né? E a sociedade ela é pautada no patriarcado. Isso realmente não é uma discussão, tá? Mas isso aí é um fato histórico e se a gente for analisar melhor a sociedade a gente vai ver. Não estou falando uma mentira aqui. Mas é interessante nós entendermos que a misandria também existe. Existem movimentos radicais feministas que realmente pregam ódio ao homem, né? Que acabam falando que o homem ele é um ser desnecessário para a sociedade, assim também como falam que o homem ele deve ser expurgado, ele deve ser assassinado, ele deve literalmente ser prejudicado na vida, né? Com uma forma de equiparação, compensação social, né? Independente de qual for a vertente, né? E acredito que de fato existam várias vertentes do feminismo especificamente falando, nenhum tipo de ódio é bom, né? Nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de sentimento assim que a gente tem para com o outro, de ser um sentimento de ódio ou de intolerância ou qualquer outra coisa, né? Não seja justificável, né? É compreensível que as pessoas elas tenham uma liberdade ali de falarem o que pensarem, ou até mesmo tem liberdade sobre sentir os seus próprios sentimentos. Mas a partir do momento que você acaba utilizando isso para ofender alguém, para ofender um coletivo, ou para ofender quaisquer outras coisas, talvez isso deva ser repensado, né? Talvez isso deva ali ser ponderado e verificar se é possível uma correção a respeito disso, né? Por causa que nós sabemos que assim, a sociedade ela está sendo bem prejudicada por conta de vários movimentos e também hoje tem bastante informação, tem bastante exposição, só que também tem informações, vamos dizer, controversas e muitas vezes até enganadoras, tá? A misandria ela existe, não vamos falar que não, tá? E esse tipo de comportamento ele deve ser sim modificado, tá? Então se você por acaso, né, sente algum ódio, algum preconceito ou realmente sente uma raiva, um rancor grande dos homens, mesmo que não tenha um motivo pautado, mesmo que não tenha ali alguma questão assim pessoal envolvida, mas que você acaba sentindo esse ódio de maneira desmedida ou talvez uma maneira muito grande, muito crescente, talvez seja necessário você fazer terapia, talvez seja necessário você acompanhar isso com um psicanalista, um psicólogo, algum terapeuta, para que você comece a entender o porquê disso acontecer, né? Ódio gratuito ou ódio a um coletivo ou qualquer outra coisa de repúdio sem uma justificativa e, claro, sem nenhuma base é errado, né? Não é um comportamento comum, né? Não é um comportamento ideal para se viver em sociedade. Assim também como se você tiver androfobia, né? Se você perceber que você tem uma certa aversão, que aquilo que eu acabei dizendo lá no início do vídeo for algo que é muito factível isso acontecer com você, você tem que procurar terapia, né? Porque querendo ou não, a sociedade ali ela tá balanceada entre mulheres e homens, então é bem complicado você viver numa certa questão, né, num certo ambiente onde não tem um homem, por exemplo. E como vai ficar você? Será que você vai se sentir bem, vai viver bem se você não for atrás disso? Então, se você sentir algum tipo de coisa a respeito disso, procura terapia, né? Busque se libertar disso. Isso com certeza não é saudável, isso com certeza pode acabar prejudicando você, tá? E lembre-se do seguinte, aqui, como eu já falei aqui no vídeo do canal, a intenção não é nenhuma militância, a intenção não é nenhum apoio tanto para esquerda ou direita, ou apoio ao feminismo ou os red pills, cara, não tem nada a ver com isso, tá? A informação ela é clara, independente de qual vertente, nenhum tipo de ódio, nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo ali de ofensa é algo legal e a gente precisa de fato medir nossos comportamentos e colocar a mão na consciência, porque se prejudica o outro, nós não devemos sentir prazer com isso. Nós, nesse caso, não devemos ter ali um comportamento agressivo para com o outro. Se a gente tem um comportamento agressivo para com o outro e os nossos motivos não mostram o erro do outro, é porque o errado somos nós. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e, claro,
Caso você tenha alguma questão que você queira perguntar no canal, deixa aqui o seu comentário, que aí a gente consegue responder nas próximas questões, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, por hoje é só e até mais. Tchau, tchau.